Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 12, dia de São Josafá. Uma só igreja, um único rebanho, sob a autoridade de um único pastor. Foi o ideal supremo de Cristo e objeto de sua oração na última ceia. Infelizmente, a igreja, na sua história, sofreu duas grandes feridas e divisões. A do Oriente, que por volta do ano 1000 separou de Roma as igrejas de Constantinopla, da Grécia e dos povos eslavos, e a do norte da Europa, no meados do século XVI, com a Reforma Protestante. Várias tentativas já foram feitas para reaproximar e reunir as igrejas, mas com êxitos parciais. Em 1596, o Sínodo de Brest realizou a união dos rutenos com a Igreja de Roma. Foi um passo importante que podia despertar a esperança de voltar à união de outras igrejas ortodoxas. Este exemplo, contudo, não foi seguido por nenhuma das outras igrejas orientais. Ao contrário, a união dos rutenos foi sentida pelos eslavos ortodoxos com uma traição, e a vítima mais ilustre da reação contra a união dos rutenos foi São Josafá, que a igreja hoje venera. João Kontsevsky era filho de família ortodoxa da Ucrânia, onde nasceu em 1580, iniciou a vida como comerciante, mas depois se fez basiliano, tornando o nome de Josafá a criação deste mosteiro. Foi o primeiro fruto da união da igreja, a qual o nosso santo aderiu entusiasticamente, tornando-se apóstolo da mesma. Em 1609, foi ordenado sacerdote e logo em seguida nomeado superior dos conventos de Brits e mais tarde arquimadrita de Vilma. O segredo da brilhante carreira entre os monges era, além de seus dotes intelectuais, o exemplo de virtude, tornando-o modelo de disciplina monástica. Em 1617, apesar da jovem idade, foi nomeado arcebispo de Polotsk, em sede primacial dos rutenos. Tinha 37 anos. Sua primeira preocupação foi a formação do clero e a catequização dos fiéis. Outro interesse não conheceu senão cuidar do bem-estar espiritual das ovelhas que lhe foram confiadas. Incansável no púlpito, completava sua ação pastoral com escritos de divulgação da doutrina autêntica da Igreja. Aos pobres estava sempre aberta as portas de sua casa e do coração. Sua caridade aos necessitados chegou a tal ponto que, certa vez, para socorrer uma pobre viúva, penhorou seu palio episcopal. Empenhou toda a sua energia no trabalho da unificação das igrejas, em remover o cisma e reconduzir os hereges e cismáticos à união com a Cátedra de São Pedro. O poder e autoridade do Papa, para ele, é um defensor incansável contra a vis-calúnia dos ímpios. Seu apostolado nesse setor foi coroado de êxito, pois muitos hereges voltaram ao seio da Igreja. Este zelo ocasionou-lhe muitas perseguições, muitas calúnias, oposições e outros contratempos por parte dos cismáticos. Em oposição a ele, chegou-se a nomear para sua sede episcopal um bispo cismático. Porém, Josafá era forte e continuou o trabalho em favor da união, sobretudo através de frequentes visitas pastorais. Numa delas, de repente viu sua resistência atacada de diversas pessoas de sua comitiva covardemente massacradas. Corajosamente, o santo arcebispo enfrentou os sicários e, com toda a sua mansidão, disse: Meus filhos, por que matais os meus familiares? Se procurais a mim, aqui estou. Mal tinha preferido essas palavras quando se precipitaram contra a sua pessoa, matando-o horrivelmente, e por fim deram-lhe o golpe mortal. Era dia 12 de novembro de 1623,
contava com 43 anos. Seu cadáver foi atirado ao rio, onde foi encontrado 2 dias depois e recolhidos com veneração pelos fiéis. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Os assassinos do bispo foram mais tarde processados e condenados, e quase todos abjuzaram o cisma e se converteram. São Josafá, canonizado solenemente pela Igreja, que lhes reconheceu as virtudes heróicas e, sobretudo, a santidade de seu martírio. É venerado como invicto apóstolo da união da Igreja, precursor do ecumenismo moderno. São Josafá, rogai por nós.